conferindo em seguidinha o grid de largada das 4 horas de Interlagos. Você vê aí as tripulações completas, Padron, Cole e Viana na pole position, ao lado de Origi e Quirila. Eles não viraram o mesmo tempo, tá, pessoal? Aí aparece o mesmo tempo de 1:28.115 para eles, mas não foi bem assim. Segunda fila para Pedro Queirolo e Davi Mufato, que ainda buscam a sua primeira vitória no campeonato, ao lado de Ricardo Rodrigues, Leandro Romero, Edinho Coelho e Vitor Gens, que aparece como convidado especial do AJR 99 nessa prova. Na terceira fila, Henrique Assunção, Fernando Fortes e Fernando Rache, vencedores da primeira etapa lá em Goiânia, ao lado de pai e filho Nilson e Beto Ribeiro. Quarta fila, mais uma fila de AJRs com Anderson Toso e os primos Cristiano e Pedro Castro. O outro carro, também da equipe Motim, com Oswaldo Scher e Gustavo Martins, largando na 8ª colocação. Nona fila para o novo Sigma, carro de terceira geração de Aldo Piedade Júnior e Gindra Krauscher. 10ª posição para Alexandre Finardi, Witold Ramazauskas, Márcio Mauro e Marcelo Campagnolo, que estreia na classe P1 hoje. Pole da GT3, Ricardo Batista e Cacá Bueno abrindo a sexta fila, ao lado de Marco e Maurício Billy, com Max Wilson. Depois a McLaren, que lidera o campeonato na GT3 com Marcelo Han e Alan Kodair, ao lado do Porsche da equipe Stuttgart, de Marcel Visconde e Ricardo Maurício. 8ª fila, Mercedes GT3 de Alexandre Auler e Guilherme Salas, com outro carro do mesmo modelo de Guilherme Figueiroa e Júlio Campos. Vamos para a nona fila, pole da GT3 Light, os dois carros da categoria nesta fila, Ricardo Mendes, Marçal Miller e Tom Filho de Ferrari, com Sérgio Ribas e o filho Guilherme Ribas em seu Aston Martin. A 10ª fila, os carros da P2, o pole Alan Hellmeister com o Renato Turelli no protótipo Giafone, ao lado do MCR com o motor Ford Coyote de Fernando Poeta e Cacau Risse. Pole da categoria P3, Carlos Yuri Antunes, de volta ao grid do Endurance Brasil, ao lado do MRX de Marcelo Peixoto e dos irmãos Rafael e Gustavo Simon. Tem mais MRX, os dois da equipe de Leandro Totti, Zé Vilela, Leandro Totti, Sarim, Carlesso e Guga Guizo na 23ª colocação. Depois o Luiz César Oliveira, Leandro Totti, Edu Pimenta e Hugo Sibien, fechando a fila de número 12. 13ª fila, Tiel Andrade e João Pedro Maia pela equipe MC Tubarão de MRX, ao lado de Aldoir Sete e Bruno Smelefs, os atuais campeões. Pole da GT4. Para Cássio Homem de Melo e André Moraes Júnior com Mercedes AMG, eles que corriam de McLaren estão de Mercedes. Depois pole da GT4 Light, Guilherme Botura, Pedro Birger e Gaetano de Mauro, convidado especial para esta etapa. BMW M4 da Eurobike de Henry Visconde, Paulo Souza e Lucas Foreste abrindo a 15ª fila, junto da Mercedes AMG GT4 de Léo Sanches, Attila Abreu e Marçal Miller. 16ª fila com Marco Pisani, Gustavo Conde, Marcelo Brizac de McLaren, ao lado da gineta de Ezio Vicchiesi e Stuart Turvey. Na parte final do grid, a gineta G57 de Fábio Wagner e Pedro Ebrahim, que não participou da classificação, está na 17ª fila, ao lado do estreante protótipo ABS-01 de Ney Faustini e Neide Sá Faustini. Fechando o grid, também não participou da classificatória, a gineta G55 de Nelson Monteiro, Ramon Alcaraz, Chico Horta e do Renan Guerra, 35. Coisa sensacional. Isso está acontecendo no Brasil, gente, não se engane. É o Império Endurance Brasil, a categoria dos carros mais rápidos do país. Luzes apagadas de novo do safety car. Vamos ver se agora o nosso queridíssimo Israel Preto Fincato recebe a ordem da direção de prova para ir para os boxes, e é o que acontece. Atenção, agora sim é hora do show, lá vem eles. Vamos com a largada, vai começar a prova. Bandeira verde à largada. Começa a quarta etapa do Império Endurance Brasil, às 4 horas de Interlagos em São Paulo. Com o mergulho por fora de Origi, Quirila para cima, tentando assumir a ponta. Mas o carro que largou na pole position, com o Lucas, com o Marcelo Viana, vai se mantendo na liderança. Os carros da Motorcar pulando muito bem, os carros que dividiram a primeira fila. Vão para o ataque, mantendo o comando nesse comecinho de prova. Ali atrás o carro de Queirolo e Mufato se mantendo na 3ª colocação. Mais atrás o protótipo de Beto e Nilson Ribeiro, o AJR número 65, aparecendo muito bem para ocupar a 4ª posição de corrida. Primeira volta de prova em um total de 4 horas. Olha os 3 primeiros completamente encalacrados aí no mergulho do Laranjinha. Origi partindo para cima, daqui a pouquinho a gente vai ter a identificação no gerador de caracteres de qual piloto está em cada carro. Outra novidade dessa temporada para facilitar a identificação, especialmente para você, fã da categoria, que não perde uma etapa, que está aqui conosco no almoço da sexta-feira, curtindo tudo direto de Interlagos. Meu retorno. Curta a nossa transmissão, inscreva-se no canal.
E faça os seus comentários, daqui a pouquinho a gente interage com a galera que está ligada conosco, curtindo as 4 horas de Interlagos. Olha os 4 primeiros completamente embolados, que começo de prova fantástico, uma grande primeira prova, dando um prenúncio do que serão essas 4 horas de corrida, com um assanhamento sensacional do AJR 113, indo lá fora no café, tentando assumir a segunda colocação. Realmente uma largada limpa, né? Já começando a duelar diretamente. Olha aí o Pedro Queirolo atacando e passando o Vicente Origi. Mergulho sensacional do carro de Queirolo e Mufato para assumir a segunda colocação de prova. Os 4 AJRs, os 2 da Motorcar, o 113 de Queirolo e Mufato e o 65 da família Ribeiro, que é o 4º colocado. Esses 4 carros tocando uma luneta nesse momento. E o 113 vem para a liderança, tentou achar um espaço na freada da descida do lago, fecha a porta, se mantém na frente Marcelo Viana na tocada do AJR número 11. O Marcelo Viana que é encardido para passar, e o Pedro Queirolo tenta dar um drible, quase faz o facão e quase consegue a ultrapassagem no laranjinha, mas Marcelo Viana se mantém na ponta. Queirolo vem babando aí para assumir a primeira colocação, ele que largou em terceiro já é o segundo colocado, fez uma grande ultrapassagem em cima do Marcelo Viana e agora vem com tudo, perdão, em cima do Vicente Origi, e agora vem com tudo para cima do Marcelo Viana. Eles que vinham ao longo do campeonato reclamando bastante da velocidade de reta do JR, mas que aqui em Interlagos realmente estão bastante competitivos, essa dupla Queirolo e Mufato. Pedro Queirolo agora embutiu no mergulho, tá lado a lado, tenta na junção, Marcelo Viana fecha a porta de novo. Um começo de prova de 4 horas em ritmo sprint em Interlagos. Que começo de prova maravilhoso, e veja os 4 primeiros colocados com uma diferença do que? Já de mais de 3 segundos com relação ao restante do pelotão. Dispararam na frente aí esse trio, o Marcelo Viana, esse trio de Pedro Queirolo. E aí o seu Nilson Ribeiro está chegando perto também, e o Queirolo vem para subir a ponta agora. Queirolo vem por dentro, mergulha, quase eles esfregam carenagem, esfreou mais tarde. O Marcelo Viana tentava o troco, mas não deu. Assume a ponta Pedro Queirolo, um começo de prova fantástico para Queirolo e Mufato, que buscam a primeira vitória no campeonato e o primeiro título no Império Endurance Brasil. E para quem vinha falando que Mufato e Queirolo que vinham se queixando da velocidade de reta, agora não tem do que reclamar. Marcaram 280 km agora na velocidade média, contra 275 do Marcelo Viana, vinha bem mais rápido o Queirolo e assumiu a primeira colocação da prova. Avançando em comboio aí os carros da equipe Motim, com Oswaldo Scher e também o Pedro Castro. Você vê aí atrás a briga da GT, a McLaren de Marcelo Ran já assumindo a liderança da GT3, depois Ricardo Batista, o Marco Billy e o Marcel Visconde, os 4 primeiros colocados, mais atrás as Mercedes de Alexandre Auler e do Guilherme Figueiroa. Destaque para essa largada do Marcelo Ran, fantástico, ele que saiu na terceira colocação, já deixou para trás as Mercedes do Ricardo Batista e do Maurício Billy. Ele que lidera o campeonato vai assumindo a primeira colocação das GTs aqui em Interlagos. Está vendo aí também o Porsche vindo na 4ª colocação, Porsche que venceu aqui a última vitória em Interlagos na categoria GT, foi justamente do Porsche 911, a estreia do Porsche 911 de Marcel Visconde e Ricardo Maurício. Que é o mesmo carro da temporada passada que eles correm nesse ano, apenas com a mudança da decoração. O carro tinha a cor branca de forma predominante, agora com essa pintura até meio JPS, preto com traços em dourado. Aí está Vicente Origi, vencedor da última prova no Velopark com o Gustavo Quirilla. Nós temos aí o nome do Nilson Ribeiro, mas aquele capacete, e inclusive estava o nome do Nilson no capacete quando a gente via na largada, mas eu tenho a impressão que aquele capacete ali, na verdade, é o do Beto Ribeiro, Bruno Império. Eu confesso que não vi o capacete, vamos ver essa imagem aí. Briga lá atrás na categoria GT4, a BMW da Eurobike de volta e disputando posição, batendo porta com a Mercedes de Attila Abreu, Léo Sanches. Enquanto a gente vê quase retoma a liderança ali o Marcelo Viana. Aquela Mercedes ali do Attila Abreu, do Léo Sanches e também do Marçal Miller, que tem jornada dupla nesta prova. Exatamente. E uma curiosidade sobre a BMW M4, que acabou de ultrapassar ali essa disputa com a Mercedes. Esse carro que sofreu um acidente não participou da etapa do Velopark na última etapa do Império Endurance Brasil. E aí ele veio, enfim, foram fazer, né, arrumar o carro, trocar as peças. Na semana da corrida ainda ficou faltando lanterna e... Perdão, lanterna não, farol e radiadores, que não ia chegar para a etapa de Interlagos. Qual foi a solução que eles arrumaram? Eles foram na internet, compraram de última hora um modelo M4 que estava à venda ali por aproximadamente R$300 mil. A janela deixou essa situação bem mais embolada. Promessa de uma segunda hora de muita ação e recomeça a prova. Bandeira verde, o show tem que continuar. Depois da primeira intervenção do safety car, temos relargada nas 4 horas de Interlagos, Autódromo José Carlos Patti em São Paulo.
Davi Mufato é o líder, assumindo o carro número 113. O Nilson Ribeiro embarcou no 65, agora é o segundo colocado. Cadê o terceiro? Tá aí o AJR Verde com o japonês Fernando Hashi. Na terceira colocação ali atrás ficou encalacrado no meio dos retardatários. Jindra Krauscher com o Sigma, que tem vindo muito bem até aqui. Você vê também abrindo o caminho o AJR 46, que está lá atrás, teve um problema de motor. A equipe recolocou o carro na prova. Christian Castro assumindo a pilotagem do AJR Preto, número 46, que está ali embolado no meio do pelotão. Gineta da família Ebrahim com Wagner Ebrahim agora na pilotagem, carro vermelho e branco. Uma homenagem, me parece que é o pai dos irmãos Ebrahim, completando 70 anos de idade. Havia um destaque no bico do carro do pai dos irmãos Wagner e Fábio Ebrahim, numa alusão ao pai dos irmãos, que são os capitães, do carro de número 20. Exatamente, quando a gente estiver vendo aí grandes pegas ao longo do grid dessas 4 horas de Interlagos, já passamos aí, já faltando aí 2 horas e 40 minutos para o final da prova, que tem nesse momento Davi Mufato na liderança. Enquanto a gente vai conferindo aí vários modelos de carros diferentes alinhados no grid aqui do Império Endurance Brasil, a prova de hoje que teve 35 carros inscritos, o objetivo aí é chegar a 42 carros, quer dizer, faltam poucas vagas no grid. Se você sonha em disputar aqui, competir no Império Endurance Brasil, não perca tempo, porque de fato a gente acredita que até o ano que vem a gente vai ter esses 42 carros alinhados no grid. E queria aproveitar também para enaltecer o trabalho da Associação dos Pilotos de Endurance, que são os organizadores aqui do Império Endurance Brasil. Esse campeonato, você está vendo aí na sua tela, só acontece pelo trabalho fantástico e tanto a organização do Império Endurance Brasil e a Associação dos Pilotos de Endurance, capitaneadas aí, né, liderados pelo Henrique Assunção, tornaram o sonho do Império Endurance Brasil possível, esse grid cheio de carros que você está vendo aí na sua tela. Uma entidade, né, a Associação de Pilotos de Endurance, a APE, uma entidade sem fins lucrativos, onde a organização não tem o objetivo de lucrar com o campeonato. Todo o dinheiro recebido das inscrições, dos patrocinadores, é um dinheiro reinvestido na categoria para transformar as provas de longa duração nesse show que você está vendo aí na sua tela no YouTube, aí na sua TV em casa, no Band Esportes. Esse show capitaneado, comandado por sonhadores que se uniram, apaixonados pelo automobilismo, para tornar esse campeonato possível. Eles não visam lucro, eles não visam nenhuma outra coisa que não seja tornar essa paixão pelas provas de longa duração e pelo automobilismo brasileiro algo real. A gente está vendo aí na sua tela, graças ao trabalho da Associação dos Pilotos de Endurance. Eu quero dar um testemunho, porque uma das primeiras provas que eu trabalhei aqui no Endurance Brasil foi Curitiba 2019, encerramento do campeonato. E chegando lá, vi uma confraternização, especialmente com os mecânicos. Era uma coisa mais ou menos assim: olha, a gente tem... ficou tanto em caixa, estavam fazendo um balanço de caixa do fim de ano. Não, a gente vai fazer uma confraternização para os mecânicos que trabalham o ano todo. Então, exatamente dentro do espírito que você falou, Bruno, se acontece uma sobra de dinheiro, ela é exatamente reaplicada em benefício da própria categoria. E é um movimento sensacional, assim como nós tivemos um boom da própria Fórmula 1 em um determinado momento em que foi criada a então chamada FOCA, a Associação dos Construtores da Fórmula 1, que era capitaneada lá pelo Bernie Eccleston. A gente tem uma associação de donos de equipe, de pilotos, de entusiastas, de proprietários de carros, enfim, que formam essa entidade, a APE, Associação dos Pilotos de Endurance, e transformam o campeonato nesse espetáculo que a gente vê, que não é um espetáculo maior em virtude das limitações da pandemia, mas que é esse show com carros extraordinários que nós podemos assistir e que talvez em outros tempos fosse praticamente impensável no Brasil. Pois é, nós temos 35 carros no grid aqui em Interlagos, justamente porque o sonho desses apaixonados por automobilismo, capitaneados, aí liderados pelo Henrique Assunção, se uniram e tornaram isso possível sem visar lucro, sem visar nenhum objetivo, como eu falei, não seja realizar a paixão pelo automobilismo. Nós vemos 35 carros no grid, o objetivo é chegar a 42 carros, certamente esse objetivo será atingido em 2022, então só temos que agradecer e parabenizar, né, o trabalho da Associação dos Pilotos de Endurance. Para quem perguntou do AJR 80 aqui no chat, tá aí ele, agora com o Márcio Mauro na pilotagem, o AJR de número 80. Da equipe Power Imports. Está na prova ainda, aparece na 23ª colocação, depois daquele problema, depois daquela escapada que gerou o primeiro acionamento do safety car.
Mas eles estão aí firmes e fortes na disputa. Nesse momento atrás, fisicamente, do carro que aparece aqui na vice-liderança de prova. Agora está aparecendo o nome do Fernando Fortes, como piloto que está no comando do AJR Presidencial. O AJR número 175, portanto, nesse momento, uma dobradinha da equipe JLM Racing, com o Davi Mufato na primeira colocação e o Fernando Rocha em segundo, porque foi para os boxes o 65. Olha o carro que dominou a primeira hora de corrida nos boxes, Nilson Ribeiro parado. Isso explica também a vice-liderança do Orrache. Problemas aí para Nilson Ribeiro. O carro que tocou uma luneta em todo mundo na primeira hora de prova, agora acusando problemas aí, Bruno. Eles vinham com ritmo, enfim, né, do final eles estavam com um ritmo realmente muito forte, mas engraçado que na última passagem, olha aqui, viraram rápido. 22.8, 20.8, 20.5. Com direito a 281 de velocidade final no fim da reta dos boxes, impressionante. Pois é, curiosa essa parada aí, tentar entender, estão colocando óleo no carro ali. Vamos esperar para ver o que aconteceu, porque eles viram um ritmo bem forte ainda antes de entrar no pit, né, antes de parar, sofrendo com problemas aí, o carro do seu Nilson Ribeiro e do Beto Ribeiro. Mas temos um convidado ilustre aqui no nosso box, não, né? Na nossa cabine, Jefferson. Pera aí, Juliana chamou ali do box. Juliana? Eu só estava trazendo a informação do Benhacic que teve um vazamento de óleo que foi solucionado, ele vai voltar para a pista. Foi um vazamento de óleo no carro número 65 que daqui a pouco deve estar voltando para a pista, né? Jefferson. Exatamente, expectativa aí pelo retorno do carro 65 na terceira colocação, vinha na terceira colocação de prova quando teve esse problema, enquanto a gente confere aí a disputa dos carros da categoria P3, o carro dos irmãos Simon com o carro de Aldoir 7 aparecendo ali atrás, Bruno. E temos, como eu falava aqui, temos um convidado ilustre aqui para comentar um pouco dessa prova. Você ainda não acelerou ali, né, Chico? Deixa eu voltar aqui. O Chico esqueceu que tinha um detalhe. Assim como no carro, quando você entra no carro, Chico, você tem que ligar a chavinha para ele começar a funcionar. Aqui é igual, o microfone você liga e você fala. Pô, já paguei um mico aqui, falei um monte de história, ninguém ouviu nada. É isso aí, eu vou entrar no terceiro stint. É um prazer estar com vocês aqui transmitindo essa prova tão legal e daqui a pouquinho eu vou correr lá pro carro para fazer o terceiro stint na Gineta. Vamos ver como é que vai ser essa prova pra gente. Chico, o que você está achando dessa primeira hora de prova lá da tua equipe? Vocês estão ocupando esse momento, deixa eu checar aqui. Que lugar que vocês estão? Estamos em 24º na geral ali. E segundo na categoria. A gente, especificamente nosso carro, a gente está liderando o campeonato, então uma prova interessante pra gente. A gente não conseguiu classificar ontem porque tivemos um pneu furado na qualificatória, então saímos em último, foi um azar, mas corrida de endurance é assim mesmo, tem que aproveitar as oportunidades que vão aparecendo e aí estamos. A gente acabou tomando uma volta nesse safety car, então temos que pedalar, temos que remar. Olha nosso carro aí na tela, o Nelson Monteiro, pilotando aí para ver se a gente consegue manter no campeonato pelo menos uma posição legal. Você começou na categoria no passado, né, Chico? O que tem achado da sua trajetória dentro do Endurance Brasil até aqui? Olha, eu gosto demais, assim, eu tenho pouca história no automobilismo, eu estou só há 4 ou 5 anos no automobilismo e é a minha segunda categoria só. Eu gosto demais, porque os carros são muito rápidos e eu gosto muito dessa diversidade, que tem carro de tudo quanto é tipo, carro protótipo, carro GT, eu acho muito legal. Eu acho o clima também da categoria bacana, você visita pistas muito diversas, né? Pistas maiores, menores, eu gosto muito. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de falar com 10 minutos, vamos ter a transmissão também pela TV no canal Band Esportes. Então, se a gente tiver um corte e sair dando boa tarde, como se nada tivesse acontecendo, você não estranha, porque a gente está entrando também com a transmissão na TV. E vamos entrar com a ação máxima, pescar nos boxes, bandeira verde relargada. Alan Kodair com a McLaren na ponta e o Aldo Piedade Júnior vai para cima do Cacá Bueno para assumir a segunda colocação. Alan trava tudo na McLaren. Onde é que você vai, Alan? Travou tudo na freada do S. O Aldinho já fez a ultrapassagem para cima do Kaká e tenta colocar o Sigma logo na sua estreia, na liderança na geral. Nossa, mãe do céu. Aconteceu o Armagedon aí com o carro número 11 do Emílio Padron. E o Aldo Piedade Júnior lado a lado, fim de reta, o Sigma na estreia vai para a liderança. Aldo Piedade Júnior e o Sigma na liderança, na estreia da terceira geração do carro. Que loucura, que reviravolta nesta quarta etapa do campeonato. Ali atrás, Beto Ribeiro tentando colocar o carro 65 ainda em condições. O Beto tem 3 voltas mesmo de desvantagem.
e vem de lado, vem tentando ficar 2 voltas atrás, daqui a pouco entra uma amarela, ele chega de novo, uma volta atrás, vai nessa. Pensa que esses caras aí estão fora da jogada, não estão não. O Sigma lidera ali atrás, retardatário Beto Ribeiro, e já vem Pedro Queirolo abrindo o caminho, despachando, se livrando dos carros da GT3 para não perder o Sigma de vista e tentar voltar para a liderança da prova. Estamos com 1h30 para o final da corrida. Vamos ver o que aconteceu aí. Nossa senhora, e os dois da mesma equipe se encontraram. A legítima traulitada do Emílio Padron na traseira do 444 de Vicente Origi e Gustavo Quirilla. E vai facilitando a vida, principalmente do Pedro Queirolo e do Aldo Piedade, que vão aí tomando a dianteira da prova e que vão se posicionando para brigar pela vitória aqui no Interlagos. Muito bem, nós vamos entrar agora com transmissão também pela televisão. Você que está conosco no YouTube, fique aqui. A partir de agora, Império Endurance Brasil também pela televisão no canal Band Sports. Saudações a você, fã do automobilismo que está ligado conosco no Império Endurance Brasil. Entramos ao vivo agora pela televisão no canal Band Sports com a 4ª de 8 etapas previstas da temporada, às 4 horas de Interlagos, no exato momento em que tem mudança na liderança. Aí está o novo líder, Pedro Queirolo, no AJR número 113, deixou para trás o carro que vem ali atrás de Aldo Piedade Júnior e Jindra Krauscher, o estreante protótipo Sigma de 3ª geração. Uma prova marcada até aqui por reviravoltas após as paradas obrigatórias nos boxes. Nós temos mais uma acontecendo e os 6 primeiros colocados estão na mesma volta do líder, ou seja, vamos para a reta final de corrida com tudo absolutamente pendente nesta prova que fecha a primeira metade do campeonato. Bruno Império, prazer falar com você. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde ao amigo aqui ligado no Band Esportes. Olha, você que começou a assistir agora essa 1h30 final das 4 horas de Interlagos, prova válida pela 4ª etapa do Império Endurance Brasil, não sai do sofá porque essa disputa promete ser emocionante. Na frente, esse carro aí de Pedro Queirolo e Davi Mufato duelando diretamente com o protótipo do Aldo Piedade Sigma. Vamos ver agora um pouco, retomando um pouco do que rolou até agora nessa prova. Essa foi a largada, né, Jefferson? Essa foi a largada com o AJR 11, líder do campeonato, esse carro dourado na pole position, e seu companheiro de equipe Motorcar, o Vicente Origi, também na primeira fila. Começo de prova que foi com um ritmo muito forte, um ritmo que parecia de corrida de bateria, com esses 4 carros aí rapidamente abrindo quase 10 segundos com relação ao restante do pelotão. Todos esses carros de mesmo modelo, todos eles protótipos AJR, que é o carro que domina a categoria. Passadão aí do Pedro Queirolo ainda no começo de prova, valendo a liderança naquele momento. E depois você vai ver aí o toque nesse exato momento de Beto Ribeiro, que com o pai Nilson divide o carro 65, os campeões de 2019, com o Vicente Origi. E a reação da galera nos boxes depois dessa esfregada entre eles. Todo mundo achando que o Beto Ribeiro jogou o carro para cima do Vicente Origi, que não foi uma manobra muito leal, vamos dizer assim. Aí a primeira disputa entre os carros da Motorcar e o encontrão do AJR número 99 na Ferrari 458 de Marçal Miller. Furo de pneu do carro dourado aqui na frente, o AJR número 11, líder do campeonato. Então com o Marcelo Viana na pilotagem. Primeiro de 2 furos de pneu desse carro na prova. Outro incidente teve confusão até nos boxes. Olha só, vinha saindo ali o Giafone JL, esse carro que liderava na categoria P2.
e bateu exatamente no carro do líder, o AJR número 11. Outro modelo AJR enfrentando problemas, aí o carro 80 da equipe Power Imports e a batida de Átila Abreu. O Átila Abreu bateu o carro na curva do Sol. O Átila ficou sem a roda, né? Depois que ficou sem a roda, acabou saindo na curva do Sol e batendo. E o último incidente, os líderes do campeonato que dividiram a primeira fila, companheiros de equipe, o carro do Emílio Padron, dando um encontrão na traseira do AJR amarelo do Vicente Origi. Voltamos com imagens ao vivo de Interlagos, bandeira amarela, safety car na pista. Agora encurta mais uma vez a diferença entre os líderes. Não apareceu ainda na imagem porque tivemos esse acionamento de bandeira amarela, mas o que a gente pode dizer é que os 5 primeiros colocados estão na volta do líder e não há retardatários entre eles. Vamos ter uma relargada frenética daqui a pouquinho com o reinício de prova. E para você que está em casa, ó, vou ajudar vocês a entenderem, você que não acompanha o Império Endurance Brasil ainda, dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem aí mostra quem são os líderes de cada categoria. Na categoria P1, você está vendo aí esse protótipo AJR, que é o carro do Pedro Queirolo, seguido de perto, ali como você pode ver na imagem, pelo protótipo Sigma, que está estreando na categoria, a primeira corrida desse protótipo amarelo que você vê na segunda colocação. Na categoria GT3, quem lidera é o Alan Kodair, a bordo da McLaren 720S, um carro fantástico, que vem na primeira colocação da categoria. Eles que buscam a terceira vitória seguida no campeonato. Perseguido o Alan Kodair de pertinho, porque você está vendo ali, ó, essa Mercedes com azul, com detalhes de laranja, vem Kaká Bueno lutando pela primeira vitória dele na competição. Ele que já fez 3 pole positions, mas não conseguiu vencer. Na categoria GT3 Lights, vem Ricardo Mendes a bordo de uma Ferrari. E depois você vai vendo aí também o resto do pelotão que vai seguindo na briga pela vitória das 4 horas de Interlagos. Não saia daí, porque essa disputa vai ser emocionante. Na liderança da prova, o carro mais rápido do Brasil, guiado pelo Pedro Queirolo, e neste momento sendo perseguido de perto por um protótipo estreante, também construído no Brasil, esse protótipo Sigma P1 amarelo, que é o carro que neste momento é guiado pelo Aldo Piedade. E na GT3 vai ter briga boa. Enquanto a Porsche vai acompanhando de perto essa briga, que vai ter Alan Kodair na McLaren, perseguido de perto pelo Kaká Bueno na Mercedes. O Alan Kodair, pelo jeito, foi para os boxes. Está aparecendo aqui na nossa tela de cronometragem. Ele que travou os pneus na relargada. Ele saiu do pelotão. Saiu do bolo, exatamente. Foi para os boxes. Aí a McLaren, que venceu 2 de 3 provas da GT3 até aqui, de Alan Kodair e Marcelo Ran. O Marcelo fez as 2 primeiras tocadas. Aí está o carro voltando à pista. Não é uma parada normal. É uma parada fora de janela. Nós sempre temos em cada passagem de hora, da primeira para a segunda, segunda para a terceira e terceira para a quarta, a janela obrigatória. Você tem que ficar pelo menos 4 minutos dentro de uma área determinada nos pits. E aí se faz troca de pneu, reabastecimento, a troca de piloto com toda a segurança necessária. É exatamente por isso que tem esse tempo estipulado de 4 minutos. Mas esta parada aí do Kodair é absolutamente fora de planejamento. Aí estão os líderes na geral, Pedro Queirolo e Aldo Piedade Júnior, com o protótipo Sigma que faz a sua estreia. Primeiro teste para valer acontecendo nesta semana em Interlagos, terceira geração do protótipo Sigma. Eles que esperavam ali, eu conversava com o Gindra Klauscher, que foi o idealizador desse carro, conversava com ele um pouco antes da prova e ele dizia, olha, eu imagino que daqui umas 3 ou 4 corridas a gente já consiga estar fazendo frente ao protótipo AJR, que foi desenvolvido pelo Juliano Moro lá desde 2017, está um passo à frente em relação ao protótipo Sigma. Ele falou assim, eu imagino que em 3 ou 4 corridas a gente já consiga começar a pensar em brigar com a JR pela vitória. E o que a gente está vendo é justamente o contrário. Na primeira corrida, a corrida de estreia do protótipo Sigma, ele já está aí colado no protótipo do Pedro Queirolo e do Davi Mufato para brigar pela primeira vitória. O safety car da Stuttgart apaga suas luzes, Preto Fincato vai recolhê-lo aos boxes. Nós vamos ter a sequência da prova, mais 1 hora e 22 de corrida, o melhor é agora. Você confere no Império Endurance Brasil a reta final das 4 horas de Interlagos. Os 4 primeiros colocados estão na mesma volta e não tem retardatário entre eles. Vamos com a relargada. Safety car nos boxes, o show tem que continuar. Aldo Piedade embutido na traseira do Pedro Queirolo. Vem para tentar colocar o Sigma na ponta. Aí está a bandeira verde. Relargada, recomeça a prova. Aldinho Piedade por fora, vem lá por cima tentando o contorno do S na frente. Queirolo se defende. Eles quase raspam carenagem. Ali atrás, Oswaldo Scherno, a JR Preto 26, forçando para cima da Mercedes do Kaká Bueno. O carro 26 que está na disputa pela vitória geral na prova e tenta se livrar da Mercedes do Kaká.
A gente fala isso porque os carros GT3 são fantásticos, mas via de regra os protótipos são mais rápidos. Então, geralmente quem se posiciona para brigar pela vitória na geral é a turma dos protótipos. E o Sher, inclusive, perde um pedacinho da carenagem ali no lado dianteiro direito. Talvez nessa briga embolada aí com a Mercedes da equipe RC, carro pilotado nesse momento pelo Kaká Bueno. Teve o Ricardo Batista nas primeiras 2 horas de prova. Pressionado o Sher ali agora pelo Guilherme Salas, que está na pilotagem do carro de número 3 da equipe Bolt M3. Esse carro está uma volta atrás com relação aos líderes, ocupa a 3ª colocação dentro da categoria GT3. Tanto o Salas quanto o Ricardinho Maurício ali atrás no Porsche da Stuttgart, tentando recuperar volta. Perde terreno, perde espaço. Agora Oswaldo Sher na JR26, que era o líder da prova quando tivemos a última janela obrigatória de paradas. É isso aí, a gente vai vendo enquanto a Porsche vai tentando recuperar a posição também, buscar espaço. E essa disputa franca e aberta pela primeira colocação. Pedro Queirolo, nesse momento com o carro, e o Aldo Piedade chegando muito perto. Pedro Queirolo virou 2,50 na última volta atrás do safety car. Enquanto o Aldo Piedade virou botou de lado o Aldo, vem para a liderança, assume a ponto Sigma. A P1 é muito maior do que o top speed dos carros de GT. Mas será que consegue recuperar? Agora vamos ver se é um problema de embreagem ou coisa assim, que é difícil você recolocar o carro em movimento de uma saída de box, ou se é uma coisa mais grave, de câmbio, transmissão, alguma coisa nesse sentido. E a atualização da cronometragem está mostrando o Davi Mufato na liderança. O Davi, que me parece não tinha pênalti para pagar, o Davi está colocando a JR113 mesmo com aqueles problemas de potência na liderança, e o Kaká Bueno é o segundo colocado, 4,5 segundos atrás. Muda tudo. Gustavo Martins, que era o líder na metade da corrida, agora é o terceiro. Gustavo, um piloto muito rápido. O Aldo deve aparecer aí na 4ª colocação, ainda não passou para completar a volta de número 98. Com o Kodair em quinto, é o top 5, o top 5 da corrida até esse momento, Bruno. Olha, e por essa ninguém esperava, e é por isso que o Império Endurance Brasil é uma das categorias mais emocionantes do automobilismo brasileiro, quiçá mundial. Porque a gente está vendo, depois de 4 horas de prova, eu dizia aqui tranquilamente, o Aldo Piedade, a bordo do Sigma P1, caminha a passos largos para a sua primeira vitória. Mudou tudo, mas mudou tudo mesmo. Davi Mufato é o novo líder, após a parada para a janela. Kaká Bueno vem em segundo, Alan Kodair é o 4º colocado, o Gustavo Martins, que também estava fora da disputa, agora voltou para a briga, a bordo do protótipo JR número 26, e o Aldo Piedade, que vinha com um ritmo fantástico no último stint, vai ter que remar para chegar no pódio, ou pelo menos, perdão, vai ter que remar para chegar na vitória. No pódio ele está, ameaçado pelo Leandro Romera. Vamos ver o que acontece nessa última hora de prova, que promete ser emocionante, Jefferson Kerr. Bom, vamos ver aí também se no protótipo Sigma ficou o Aldo Piedade Júnior ou voltou o Gendra Krauscher. A cronometragem indica nesse momento que ficou o Aldo Piedade Júnior. E vamos ver também o ritmo desse carro, se ele apresenta algum problema ou se foi uma situação pontual na saída de box. Ficou o Aldo Piedade no carro. Davi Mufato é o líder, 4,2 a vantagem dele para Kaká Bueno. Gustavo Martins é o terceiro, mas olha lá, o Gustavo virando 1,32,3 contra 1,34 dos líderes. E olha, se vier um safety car, bom, aí vai ser um salve-se quem puder essa hora decisiva da prova. É, porque se vier um safety car, principalmente aproxima Davi Mufato e Gustavo Martins e aproxima Alan Kodair e Kaká Bueno. E aí a disputa vai ser franca nas duas categorias, tanto na P1 quanto na GT3. Olha, praticamente todos os carros aí com seus pilotos pró nessa reta final. Você vê o carro 99, protótipo AJR, o retorno de Vitor Gens. Eu tô com a matemática em dia, eu falei que o Alan Kodair ia voltar aproximadamente quase 1 minuto do líder e voltou 54 segundos. E o Alan Kodair aparecendo na frente do Sigma com o Aldo Piedade Júnior nesse momento, os dois virando na casa de 1,35. Eu falei que ele voltaria para aproximadamente 50 segundos do Kaká Bueno, e deu exatamente isso aí. Olha só. Juliana. Falando em Kaká Bueno, tô aqui do lado do parceiro dele, Ricardo Batista. Como é que tá sendo aí? Vocês estão liderando na categoria GT3. Acho que hoje tá muito bom. Agora estamos no último stint, faltando volta de 45 minutos. Estamos em segundo na geral, primeiro na categoria. E estamos por volta de 45 segundos na frente do segundo colocado da GT3. Então acho que agora é administrar, torcer para não dar safety. Agora a gente quer corrida mesmo e tem que sair até o final. Ricardo, foi uma dupla que deu certo, porque vocês também classificaram e saíram na pole position na categoria.
Isso, a gente conseguiu fazer a pole, foi importante. Mas uma corrida de 4 horas, a pole não é tão importante quanto uma corrida de sprint. Mas a pole é sempre muito prazeroso você conseguir fazer, né? Então a gente fez a pole, 4 etapas, a gente fez 3 pole positions, mas vitória ainda não conseguimos. Quem sabe hoje a gente consegue. Certo, boa corrida para vocês. Obrigada. Você ligado no Império Endurance Brasil, aqui no Band Sports, sempre pelo esporte. Menos de 45 minutos para o final da prova e você viu a equipe Outlog comemorando a liderança retomada na categoria GT4. Aí está Aldo Piedade Júnior com o Sigma, tentando voltar à briga pela vitória depois daquele problema na última parada. Terceira colocação na classe P1, a classe principal dos protótipos para o Sigma, e quinto na geral para o Aldo Piedade Júnior, que é um excelente resultado para ele e para o Gendra Croucher, mas poxa vida, você liderou quase toda a terceira hora de prova e vai deixar escapulir por um problema de box. Nossa, os caras devem estar assim num sentimento de... eu não saberia descrever, Bruno Império. A Juliana estava conversando ali com o Ricardo Batista, daqui a pouco pode trazer informação pra gente do que exatamente aconteceu com o carro do Aldo Piedade e do Gendra Croucher para eles acabarem aí tendo esse problema para voltar para a pista na hora final de prova. Mas, de fato, é de se lamentar, com certeza, mas... Mas, de fato, para uma estreia, está sendo um excelente resultado. 2.2 a vantagem desse aí, Davi Mufato para Kaká Bueno nesse momento. Kaká tenta aprontar, tenta vencer de GT3 na geral. O que seria a primeira vitória de um GT3 na geral na temporada. Tem chamado da Juliana, é isso? Isso, só trazendo uma informação que o Aldo Piedade ele travou o câmbio. Aí deu essa pane e foi solucionado ali naquele momento e ele conseguiu prosseguir a prova. Eu confesso que eu não consegui ouvir o que a Juliana falou sobre qual foi o problema do Aldo. Situação de câmbio. Então é isso. Enfim, como eu dizia, de fato, frustrante porque caminhava passos largos para a vitória. Mas uma estreia onde eles conseguiram levar o carro até o final e neste momento ocupando a 5ª colocação, com potencial até de repente galgar mais algumas posições, estreia fantástica desse protótipo Sigma P1, que promete vir sim para fazer bastante sombra para esse carro aí, ó. O protótipo JR, orgulho nacional, produzido pelo Juliano Moro e que brilha, domina o grid do Império Endurance Brasil. 42 minutos para o final, 102 voltas completadas, 2.2, 1.35.4, Davi, 1.35.5 para o Kaká. Seus dois entrevistados estão na liderança da prova, Bruno Império. Exatamente, a gente escolhe a dedo quem a gente entrevista, e se você está acompanhando a gente agora aqui pelo YouTube ou pelo Band Sports, corre do nosso canal no YouTube, que tem um quadro novo que nós estreamos lá, o Império Entrevista, onde eu bato um papo sempre com grandes nomes do nosso grid aqui do Império Endurance Brasil. E na estreia teve essa dupla fantástica, que estão liderando a prova. Davi Mufato e Kaká Bueno, falando sobre as disputas que eles travaram na Stock Car, falando sobre como os pais deles, né, influenciaram na carreira deles, tanto na pista quanto fora da pista, falando de Galvão Bueno e falando do Mufatão, e falando também muito sobre paternidade, sobre como é a vida de pai dos dois agora também. Vale a pena conferir esse bate-papo, corre no nosso canal do YouTube, Império Endurance Brasil lá no YouTube, para você assistir essa entrevista fantástica. Perseguição ensandecida nessa reta final de prova. Kaká Bueno partindo para cima de Davi Mufato. Gustavo Martins é o terceiro e vem tirando. Na última passagem o Gustavo tirou 2 segundos. Pode aparecer ainda o AJR 26 da equipe Motim. Caiu a diferença, 1.7, agora 1.35.4 Mufato, 1.34.8 para o Kaká. Vamos ver o Gustavo Martins, na última passagem 1.33.2. Quanto vira agora? E o olho também no pessoal que está um pouquinho mais atrás, como o Alan Kodair. E, sobretudo, o Aldo Piedade Júnior no Sigma, para ver se eles ainda têm fôlego para chegar. Ou se daqui a pouco cai um safety car do céu e esse pessoal fica agrupado de novo. Olha como chega o Kaká aqui na frente. Lá atrás, Gustavo Martins tira mais 2 segundos, 1.32.3. A gente está vendo uma briga direta pela vitória lá com o Mufato e Kaká Bueno. Mas esse aí, Gustavo Martins, o Batavo Martins,
tá tocando terror, tá tirando o que não tem desse AJR, que é o mais recente modelo de AJR construído pela JLM Racing. E quer a todo custo a primeira vitória desse carro, que seria a primeira vitória também da equipe Motim Racing no Império Endurance Brasil. Vai tentando buscar, tirando essa diferença, se chegar até o Kaká Bueno. Nós temos ainda aí, como você pode ver, 40 minutos de corrida. Se o safety car acontecer, meu amigo, aí é loucura para todo lado, não dá para apostar em mais nada. Mas para o Gustavo nem precisa safety car, veja o comparativo das voltas, ele desconta praticamente 2 segundos ou até mais que isso na última passagem em toda a volta. Vem com um ímpeto absolutamente lancinante o Gustavo Martins em busca da vitória. E a 15 segundos atrás do Kaká Bueno, quer dizer, nessa toada ele chega no Kaká. Será que também consegue chegar no Mufato? Observando os tempos, o Alan Kodair e o Aldo Piedade estão virando regularmente na casa de 1,34, que é mais ou menos o que os líderes viram. O Gustavo está sobrando desempenho. Agora abriu um pouquinho, abriu 2 décimos, 3 décimos. O Mufato subiu de 1,7 para 2 segundos cravados. 1,36. As de espadas, a essa altura, apagaram-se as luzes do safety car. Vamos ter a largada da próxima passagem. Um grande trabalho, diga-se, do pessoal de resgate que resolveu, tirou rapidinho, tudo certo, pista liberada. Vamos ter cerca de 5 minutos, pouco mais de 5 minutos de bandeira verde. Vamos nessa, Kaká Bueno liderando o pelotão, Davi Mufato montado na garupa, tentando extrair, tentando tirar de onde talvez não tenha, para impedir a vitória do Kaká. Lá atrás o japonês voador tentando abrir caminho a todo custo para chegar rapidinho nos líderes e buscar a vitória na geral. Aí está Pescar nos boxes, bandeira verde. Recomeça a prova, é o reinício de corrida, 5 minutos e 23 no final. O Davi vai sendo ultrapassado pelo retardatário ali atrás, o carro de Fernando Fortes. Aí o McLaren, o carro azul que vinha pelo lado de dentro, tentando se livrar a todo custo, não quer perder tempo o Alan Kodair. Mufato foi ultrapassado, foi superado pelo companheiro de equipe da JLM, Fernando Fortes, que é retardatário, que é o 6º colocado. Lá atrás o japonês tem uma reta de vantagem, literalmente, o Kaká Bueno, em cima do McLaren de Kodair. O Aldo Piedade ficou ficando preso ali atrás dos retardatários. Talvez não consiga chegar para brigar pela segunda colocação ou pela vitória na categoria P1. E mas o Alan Kodair vem embutido, preso também, atrás do retardatário da JR do Ramazauskas. Exatamente, buscando espaço, dando farol para tentar entrar na briga. Olha lá, vai vir por dentro o Kodair agora. Agora sim conseguiu se livrar do retardatário. Perdeu bastante tempo por ali o Kodair, tentando nessa negociação se livrar rapidamente. Vamos ver aí como fica a vantagem no cronômetro depois de uma volta de bandeira verde. Foi bem na relargada o Kodair, mas depois realmente ficou um tempo até considerável atrás do retardatário. Dá pinta que o Kaká vai abrir. E o Mufato realmente não tem ritmo, não tem equipamento a essa altura para acompanhar o ritmo do líder Kaká Bueno. Vamos fechar essa passagem, a gente vai poder entender mais ou menos a distância entre eles. E para ver se nessa segunda volta o Kodair consegue brigar com o Davi Mufato e quem sabe aparecer no retrovisor do Kaká Bueno. Um fim de prova granada sem pino na 4ª de 8 etapas do Império Endurance Brasil. Lá vem o japonês. Vamos ver aí, diferença entre eles, 8,4. É muita coisa. 3 minutos e meio do final é muita coisa. Para o Kodair tiraram 34,6 para o Kaká, 36,7 para o Alan Kodair. Mais 36,7 para o Alan Kodair e 35,9 para o Davi Mufato. A pergunta é se o Alan Kodair consegue chegar ao Davi Mufato. Vem dando sinal de luz para não ter a passagem dificultada pela Ferrari, que é competidora isolada na categoria GT3 Light. Carro do Tom Filho. E aí, caso o Alan Kodair consiga ultrapassar o Davi Mufato, a gente teria um momento inédito, que seria uma vitória e um segundo colocado da GT3 na categoria geral. Isso... faz tempo que não acontece, né? Eu não me lembro da última vez que isso aconteceu. No ano passado não aconteceu. Vou ter que voltar para 2019, vou checar. Aí Alan Kodair na perseguição, tentando um ataque lancinante para cima de Kaká Bueno. O Kaká que tá lá na frente, não tem retardatários também para travar o seu ritmo. Kodair tenta ainda colocar o McLaren com a vitória na geral. Você vê que o carro vem deslizando de traseira na saída de curva. O japonês usa tudo que pode do McLaren 720S. Ainda não completou a volta número 126 o Kaká Bueno. 2,25 para o final. Ficamos aguardando aqui a indicação de quantas voltas faltam. Em quantas voltas vamos fechar às 4 horas de Interlagos no Autódromo José Carlos Patti em São Paulo. Aí os boxes da equipe RC, a equipe de Kaká Bueno.
Fecha o Kaká 1,35,4 contra 1,34,5 do Kodair. Descontou um segundo, mas é muito pouco. Para buscar o Kaká Bueno é muito pouco. Fica realmente próximo da vitória. Expectativa de que estejamos a 2 voltas do final. Com Kaká Bueno e Davi Mufato. O Davi, que continua tendo o Kaká no seu visual, virou até mais rápido na última volta. 1,35,4 para o Kaká e 1,35 duro para Davi Mufato na segunda posição. No primeiro setor da pista, o Kaká é mais rápido, 23,8 contra 24,1 do Davi, são 3 décimos de diferença. 3 décimos também com relação ao Kodair. O Kodair é 3 décimos mais rápido que o Kaká. Impressão que aquela negociação com os retardatários pode ter sido decisiva na relargada, para que o Kodair não conseguisse chegar perto o suficiente dos 2 primeiros colocados. Segundo trecho da pista, o Kaká também é mais veloz que o Davi Mufato. Já vem para o mergulho da junção. Terceiro trecho, 26,5 contra 26,5 também. Já estamos na contagem regressiva, minuto final de corrida em São Paulo. Mais uma prova decidida nos últimos metros depois de 4 horas de disputa. Esse é o Império Endurance Brasil. Essa é a categoria dos carros mais rápidos do país. Vamos ver se vem placa de última volta nesse momento. Fica a expectativa se estamos de fato na última volta ou se tem mais uma. A contagem regressiva aponta menos de 30 segundos para esgotarmos o tempo regulamentar de 4 horas. E aí, Bruno, última volta ou não? Eu acho que não ouvi sinalização. Quando o Kaká passou na reta ali, eu não vi a sinalização. A imagem não pegou. Confirmação agora aqui pelo nosso rádio de que é a última volta. Na última passagem, 1,34,7 para o Kaká, 1,33,9 para o Kodair. Já aparecem na mesma imagem, mas são 6 segundos e 8. Agora só uma hecatombe faria o japonês conseguir a vitória ou a vitória escapar das mãos de Kaká Bueno. Na quarta prova dele do parceiro Ricardo Batista, quarta prova desse carro, quarta prova da multicampeã equipe RC no Império Endurance Brasil. Eles vão chegando não só a primeira vitória na categoria GT3, como a primeira vitória na geral. Que final de semana a dupla Kaká Bueno e Ricardo Batista, hein? Sensacional o trabalho deles, um rápido entrosamento entre Kaká Bueno e Ricardo Batista. Segurando o protótipo do Davi Mufato, que é valente, levando o carro mesmo com dificuldades até o final. Agora é só aceleração para Kaká Bueno. Com um currículo fantástico, vai acrescentando mais uma vitória à sua carreira. Vitória no Império Endurance Brasil. A equipe já começa a festejar. Lá vem Kaká Bueno. É só ganhar a reta para receber a bandeirada. Aí está, passa na frente Kaká Bueno. Vencem Kaká Bueno e Ricardo Batista nas 4 horas de Interlagos. Os GT3 desbancam os protótipos pela primeira vez em 2021. 4 horas de Interlagos, os vencedores por categoria, Ricardo Batista e Kaká Bueno GT3 geral, Pedro Queirolo e Davi Mufato, primeira deles na P1, Ricardo Mendes, Marçal Miller e Tom Filho na GT3 Light, Fernando Poeta e Cláudio Ricci na P2, GT4 Light com Guilherme Botura, Pedro Birger e Gaetano de Mauro. A GT4 teve a vitória de Cássio Homem de Melo e André Moraes Júnior. E o valente MRX da equipe LT com Luiz César Oliveira Júnior, Leandro Totti, Hugo Cibien e o Eduardo Pimenta vencendo pela categoria P3. Os 10 primeiros, Kaká Bueno e Ricardo Batista, Queirolo e Mufato, Marcelo Ran e Alan Kodair com o McLaren na terceira posição, Aldo Piedade Júnior e Gindra Krauscher, segunda posição na P1 e quarto lugar na geral, excelente estreia. Marcel Visconde e Ricardo Maurício terminaram em quinto, depois Henrique Assunção, Fernando Fortes e Fernando Rache no sexto lugar, Guilherme Figueroa e Júlio Campos em sétimo, Oswaldo Scher e Gustavo Martins ainda conseguiram se recuperar para fechar em oitavo, o Guilherme Salas com Alexandre Auler terminando na nona colocação e o 10º lugar para Ricardo Mendes, Marçal Miller e Tom Filho. Você vê a sequência aí do pessoal que chegou a partir do 11º lugar. Você puxou o microfone e ia falar. Manifeste-se aí, por favor, Bruno. Realmente uma prova emocionante, né? A gente viu aí 35 carros no grid com 20 carros completando a prova. Já vendo aí para a segunda metade da lista. Vamos lá.
E a gente vai vendo aí Carlos Antunes e Yuri Antunes na 21ª colocação. 22º lugar para Aldoir Sete e Bruno Mielewski. 23º Vicente Eurídio Gustavo Kirila. 24º Ezio Vicese e Stuart Turvey. 25º lugar a bordo da gineta G57, Fábio Ebrahim, Wagner Ebrahim e Pedro Ebrahim. 26º lugar o protótipo JR de Emílio Padrão, Lucas Coll e Marcelo Viana. Largaram na pole e acabaram ficando aí a 55 voltas do líder. 27ª colocação, Rafael Simon, Gustavo Simon e Marcelo Peixoto. A Mercedes GT4 do Léo Sanches, Attila Abreu, Marçal Miller ficou sem roda, acabou na 28ª colocação. No 29º lugar, o ABS 01 do Ney Faustini e do Neide Sá Faustini. E no 30º lugar, o MC Tubarão do Tião Andrade e do João Pedro Maia. Vamos lá, último pódio, chegando aí Marcel Visconde e Ricardo Maurício na 5ª posição, Gendra Krauscher e Aldo Piedade Júnior no 4º lugar. Vamos ter aí Alan Kodair e Marcelo Ran de volta, desta vez na 3ª posição. Chegando aí o Marcelo Ran e também o Alan. 2º lugar para o... inclusive o Alan Kodair se equivocou, né? Ele foi 2º colocado na GT3, ele estava indo para o 2º na geral também. Chegaram agora sim o Queirolo e o Mufato, que foram os pilotos que terminaram na 2ª posição geral, e os grandes vencedores da etapa, Kaká Bueno e Ricardo Batista. Que resultado fantástico como tiveram essa dupla. E que trabalho da equipe Team RC. Um carro que vinha sendo muito rápido de classificação, não à toa eles enfiaram 3 poles consecutivas, mas que não estavam conseguindo concretizar isso, transformar essas poles, esse carro rápido em vitórias, em pontos. Agora, de cara, não só fizeram, como fizeram na categoria geral. Um carro da GT não vencia na geral desde o ano passado, quando a Porsche do Marcel Visconde e Ricardo Maurício levaram melhor na final do Velopark. E agora tá aí, Kaká Bueno e Ricardo Batista, eles que fazem a sua estreia na temporada, alcançando pela primeira vez o degrau mais alto do pódio. E o Kaká tá se preparando para fazer... trocar o boné ali para fazer mais uma foto. Tá certo, Kaká. Parabéns, Kaká. Parabéns, Ricardo Batista. Parabéns, Queirolo e Mufato. Marcelo Ran e Alan Kodair, grande prova também. Marcel Visconde e Ricardo Maurício, também grande prova. E Gendra Krauscher e Aldo Piedade, não preciso nem falar mais nada. São também grandes vencedores dessas 4 horas de Interlagos. Obrigado você que acompanhou a gente pelo YouTube, pelo Band Esportes. Até a próxima, Jefferson. Valeu, Bruno Império, valeu, Juliana Marques, valeu a você que esteve conosco. Muito obrigado pela sintonia nesta tarde aceleradíssima de sexta-feira. O Império Endurance Brasil volta no dia 4 de setembro, local a ser confirmado. Fique ligado nas nossas redes sociais. Um forte abraço, cuide bem de você e dos seus. E até lá, Império Endurance Brasil, a categoria dos carros mais rápidos do país. Tchau!